Olá, pessoal. Sejam bem-vindos de volta e bem-vindos finalmente à nossa última aula de mais uma playlist aqui do meu canal de videoaulas, a última aula da playlist de funções vetoriais, segunda aula de exercícios. Então, como eu já falei na aula anterior, são mais 3 exercícios e nesta etapa eu vou trazer exercícios que envolvem curvatura, comprimento de arco e um problema de aplicação física, ok? Então, já vou apresentar aqui, não vou ficar delongando muito, porque o último exercício em particular ele tem bastante conta, bastante conceitos matemáticos por trás dos conceitos físicos que nós vamos lidar. Então, já está aparecendo aí para vocês, deixa eu só confirmar aqui comigo. Sim, já está aparecendo. Então, o primeiro exercício dessa playlist eu tenho a curva C dada pela intersecção do cilindro parabólico x² igual a 2y e da superfície 3e igual a xy, ok? Eu quero encontrar o comprimento da curva C, então o comprimento L da curva C, da origem. Pessoal, a origem é o ponto 0, 0, 0, né? Não sei se precisa. Da origem até o ponto 6, 18, 36. Bom, eu já estou afirmando que o ponto 6, 18 e 36 é um ponto da intersecção dessas duas superfícies. E eu aqui já fiz o desenho, tá? O cilindro parabólico é mais claro de vocês verem que é essa aqui, ó, x² igual a 2y. Esse aqui é o cilindro parabólico, tá? É como se eu tivesse uma parábola lá no plano XY e arrastasse ela em direção ao eixo Z. Então, essa folha, esse é o chamado de cilindro parabólico, que a gente aprendeu lá nos cursos de VGA. E esse que está em azul aqui, não tem como eu desenhá-la perfeitamente, porque ela é uma superfície completamente disforme, tá, pessoal? Mas isso que está aqui numa outra cor em azul é o que é a superfície 3E igual a XY. Ela não é reta desse jeito aqui, tá, gente? Ela sobe, desce, se entorta, ela tem um comportamento bem bagunçado aí. Mas o que importa, ó, é aqui o desenho, ó. Eu quero calcular o comprimento deste ponto até este ponto aqui. Eu passei um pouquinho aqui, ó, mas eu vou dar um destaque, que é esse comprimento aqui que eu quero calcular. Inclusive, esta curva, a intersecção, ela continua lá para baixo. Ó. Não vai dar para vocês verem aqui, mas aqui, ó, tem intersecção lá para baixo. É uma curva bem maluca que ela faz esse comportamento, quando chega no 0, 0, ela continua lá para baixo, tá certo? Moral da história, é um comprimento de arco que eu estou querendo calcular, e a gente viu lá na aula de comprimento de arco que o comprimento L, ele é dado por quem? Pela integral de AB, norma de R' de T, dt, aonde A é o instante do ponto origem, e B é o instante do ponto que eu estou calculando aqui, ok? Desse ponto 6, 18, 36. O que eu quero dizer é o seguinte, o intervalo de AB está no intervalo em T, tá, gente? Quando eu estou na origem, eu vou descobrir o valor de A. Quando eu estou no ponto 6, 18, 36, eu vou descobrir o valor de B, no caso, quando T é igual a A e T é igual a B. Bom, qual que é a primeira coisa que a gente precisa já em relação ao que a gente viu na aula anterior? Primeira coisa que a gente precisa é determinar quem é a R de T para, consequentemente, definir quem é a minha R' de T, calcular a norma e calcular a integral. O exercício é simples. Talvez o que tem mais dificuldade para vocês é essa velha história de vocês não conseguirem determinar quem é a parametrização. Só que aqui a gente já sabe, já está de cor salteado, que a curva que a gente tem que determinar aqui é a intersecção. Então, é esta equação ao mesmo tempo que esta, né, a x² igual a 2y, e a 3e igual a xy ao mesmo tempo. Então, eu tenho que resolver esse sistema não linear. Isso aqui não é um sistema linear, mas eu preciso resolver ele. E aí vem aquela velha história da aula anterior, tomando x igual a t. Tomando x igual a t, porque ao fazer isso daqui, eu já tenho a primeira entrada da minha parametrização. Temos, de acordo com o que a gente aprendeu na aula anterior e nas aulas teóricas também, como que eu descubro essa parametrização aqui agora? Eu pego, em algum momento, eu faço em uma equação y depender apenas de x, ou z depender apenas de x. Tem alguma equação fácil que faz o y depender de x? Essa daqui, basta eu pegar a primeira equação e passar o 2 dividindo, que aí eu vou fazer o y dependendo apenas de x. Então, ó, nesse caso aqui eu vou usar a equação x² igual a 2y, c e somente c, o y ele é igual a x² sobre 2. Isto é, a gente chega que o y é t² sobre 2. Fácil de tudo. Já tenho x dependendo de t, já tenho y dependendo de t, por fim eu descubro o z. O z pode depender de x e y, o z pode depender só de x, o z pode depender
só de y, enfim, ele pode depender de quem ele quiser agora, porque eu já tenho x dependendo de t e o y dependendo de t. Então, por fim, a única equação que envolve z aqui no nosso problema é a 3z igual a x vezes y. Então, eu vou usar ela. 3z é igual a x vezes y. Se 3z é igual a x vezes y, então eu chego que 3z é igual a... Quem é x? Eu quero... Depende de t, né? Então, t... Quem é y? T ao quadrado sobre 2. Então, 3z é igual a t ao cubo sobre 2. C e somente C. O meu z é quem? Acabei de descobrir o z. Passa o 3 dividindo, então vai dar t ao cubo sobre 6. Certo? Logo, agora sim começa o meu exercício, né? Quem é a R de t que eu acabei de descobrir? É t, a primeira entrada x. A segunda entrada é t ao quadrado sobre 2, que é a entrada y. A terceira entrada é t ao cubo sobre 6. O meu t não varia nos reais, ele vai variar de um número até o outro, que é justamente onde está a integral. No R' de t. Professor, por que você está calculando R' de t? Por causa da fórmula. Depois disso, ainda tem que calcular a norma do R', tá? Não posso esquecer disso. Bom, derivada de t é 1. Aqui vai dar 2t, né? 2t não, vai dar só t, desculpa, tá? Porque vai dar 2t sobre 2. Então, corto 2 com 2. E essa aqui sim, vai dar 3t ao quadrado sobre 6. 3 com 6 dá para simplificar. Isso aqui vai dar t ao quadrado sobre 2. Esse é o R'. Quem é a norma do R', que é o cara que vai estar dentro da nossa integral? Norma do R' é a raiz quadrada de 1 ao quadrado, mais t ao quadrado, mais t ao quadrado sobre 2 ao quadrado. O que vai dar tudo isso daqui? Cuidado que aqui, ó, o t ao quadrado sobre 2 vai estar elevado ao quadrado. Isso tudo aqui vai dar... Pessoal, eu vou colocar assim, ó, 1 mais t ao quadrado mais t à quarta sobre 4. Ok? Ficou aqui. O que eu fiz aqui agora? Presta atenção, eu coloquei todos esses números no mesmo denominador 4. Tudo isso está dentro da raiz. Então, isso daqui vai dar, ó, 4, todo mundo no mesmo denominador. 4 dividido por 1 dá 4, vezes 1 dá 4, mais 4 dividido por 1 dá 4t ao quadrado, mais agora aqui vai dar t à quarta, né? Porque 4 dividido por 4 é a quarta. Se você quiser, faz assim, ó, 4 sobre 4, mais 4t ao quadrado sobre 4, mais t à quarta sobre 4. Vai dar exatamente isso aqui. Porque 4 sobre 4 é 1, 4t ao quadrado sobre 4 é t ao quadrado, e t à quarta sobre 4 é o que já tinha. Ok? Para que eu fiz isso daqui? Olha aqui o pulo do gato. Eu era obrigado a fazer o que eu vou fazer agora? Não. Só que eu fiz e foi legal. Deu certo. Essa parcela aqui de cima, quando eu coloquei o mesmo numerador, o que eu percebi? Eu vou quebrar em duas raízes. A raiz da divisão e a divisão das raízes. Esse cara aqui do numerador, ele é, olha só, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, isso tudo dentro da raiz. Olha que bacana. Se você pega t ao quadrado, mais ao quadrado, ó, quadrado do primeiro, o que dá? T ao quadrado, t à quarta, mais 2 vezes t ao quadrado vezes 2, o que dá? 2 vezes 2, 4, t ao quadrado, mais quadrado do segundo. Tudo isso dividido pela raiz de 4, e todo mundo sabe que a raiz de 4 é 2. Aqui, então, vai dar t ao quadrado mais 2 sobre 2. Olha como ficou bonita a nossa norma. Sou obrigado a fazer isso? Não. Porém, quanto mais der para a gente simplificar, menos pior vai ser a sua integral, porque isso aqui agora vai estar dentro de uma integral. Tá? Isso aqui vai estar dentro de uma integral. Bom, o que vai acontecer aqui agora? Na origem, agora a gente tem que descobrir o intervalo de integração, né? Já tem um cara que está aqui de dentro, agora eu tenho que descobrir o intervalo de integração. Bom, no ponto 0, 0, né, na origem, que é o ponto 0, 0, 0, temos t igual a 0. Pessoal, isso aqui eu já vou diretão pelo seguinte. Quem é a minha R de t? É esse cara. Então, qual é o valor de t que esse R de t dá o 0, 0, 0? No ponto 0, 0. Só pode ser o 0, 0, 0. O t é 0. Então, temos t igual a 0. No ponto, qual foi o ponto que o exercício deu? 6, 18 e 36. No ponto 6, 18 e 36,
temos t igual a 6. Por que eu tirei isso daqui? Pessoal, é simples, ó. Quem é o R de t? É t ao quadrado sobre 2, t ao cubo sobre 6. O R de t tem que terminar no ponto 6, 18 e 36. Olha o desenho. Se eu for pegar lá, não vou fazer, só vou colocar a régua para vocês entenderem. Esse cara aqui, ó, que eu tô fazendo deste ponto, que é a extremidade aqui agora, ó, deste ponto, até aqui é o meu R de t. Esse é meu R de t. Esse R de t que eu acabei de desenhar aqui, ele é um R de alguém. Que R? É de 6. Por quê? Para qual t, o R de t vai dar o ponto, esse é o R de t. Esse R de t vai dar o ponto 6, 18 e 36. Quando o t é 6, então bateu aqui já, ó, o t é igual a 6. 6 ao quadrado, 36 dividido por 2, 18. Isso aqui também vai dar 6 ao cubo, é 216, sobre 6 também vai dar 36. Então, o meu t é igual a 6. Moral da história, o intervalo de integração vai de 0 até 6. Portanto, acabou o nosso problema. Portanto, né, o comprimento L é a integral de 0 até 6, de nada mais, nada menos que t ao quadrado mais 2 sobre 2 dt. Para quem não se lembra, esse cara é a norma do R', t ao quadrado mais 2 sobre 2 dt. Esse meio pode sair para fora, né, da integral. E já vamos resolver a integral? Isso aqui vai dar o quê? Meio que multiplica t ao cubo sobre 3, né, porque vai dar o meio e joguei para fora. Então, pensando só aqui, tá? Mais 2t, tudo isso pelo teorema fundamental do cálculo no intervalo de 0 a 6. Então, isso vai dar meio que multiplica... Pessoal, vou colocar o meio em evidência, tá? Porque vai dar meio substituindo 6, menos meio substituindo 0. Bom, vamos fazer parte a parte. Vai, meio que multiplica 6 ao cubo sobre 3, mais 2 vezes 6, menos meio vezes, aqui eu posso colocar 0. Ok? Essa conta aqui, fazendo rapidamente, ela vai dar meio, 6 ao cubo dá 216, 216 sobre 3, mais 12. E essa conta toda já vou colocando para vocês, vai dar 42. Ok? Toda essa conta aqui, já estou falando para vocês, já resolvi, vai dar 42. Então, o comprimento daquele arco, inclusive, é raríssimo, tá, gente? A gente pegar comprimentos de arco que dê números inteiros, bonitinhos assim, tá? Mas esse é o comprimento do arco desta curva, dado pela intersecção do cilindro parabólico com esse hiperboloide maluco aí, é um hiperboloide dessa superfície. Exercício 2. Em que ponto a função y igual a ln de x tem curvatura máxima? O que acontece com a curvatura quando o x tende ao infinito? Bom, primeira coisa que a gente tem que se pensar é, eu preciso achar uma expressão para curvatura e tentar entender o que significa curvatura máxima. Então, isso daqui agora eu vou juntar conceitos de cálculo 1, que é aquela história de máximos e mínimos de função, com o conceito de curvatura desta playlist aqui. Então, bora lá. Primeira coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte, isso aqui é gráfico de função. Se é gráfico de função, existe uma fórmula que eu expliquei entre várias fórmulas lá na aula de curvatura, que determina a curvatura de um gráfico de uma função. A saber, a fórmula é essa daqui, ó. A curvatura, num instante t, né, ela era dada pelo módulo de g duas linhas de t, dividido por 1 mais g' de t. Só o g' de t ao quadrado, e tudo isso elevado a 3 sobre 2. No denominador, ok? Com, aqui, isso é importante, a r de t sendo uma função parametrizada do tipo gráfico, ok? Isso aqui agora é o caso geral. Nesse caso, quem que é a minha g de t? Nesse caso, a gente tem a g de t como sendo a ln de t, porque ele é o gráfico da função. Ok? Se quiser colocar ln de x, não tem problema nenhum. Só que aqui tem que ser r de x igual a x g de x. Fechou? Então, a gente já sabe que esta função vetorial, ela é uma parametrização tipo gráfico, e ela parametriza o gráfico da função g. Como aqui o gráfico é a função y igual a ln de x, então a minha g de t, ou g de x, se assim você preferir, é a ln de t ou ln de x. Agora é fazer conta com esse cara aqui. Quem que é g' de t? Derivada do ln de t é 1 sobre t. E quem é g duas linhas de t?
Pessoal, a derivada de 1 sobre t, já vou colocar o resultado aqui direto, é menos 1 sobre t ao quadrado. Não é difícil de enxergar. Enxerga isso aqui como t elevado a menos 1, que é 1 sobre t, né? Então é t elevado a menos 1. E usa a regra do tombo, da derivada. Qual que é a derivada de t elevado a menos 1? Tombo menos 1, então fica menos 1, t, e subtrai 1. Menos 1, menos 2. Menos 1, t elevado a menos 2, então é menos 1 sobre t ao quadrado. Já, afinal de contas, t elevado a menos 2 é equivalente a dividir por t ao quadrado. Fechou? Vamos caçar o denominador aqui agora. O denominador é 1 mais g' de t ao quadrado. Depois é o que a gente coloca elevado a 3 sobre 2, tá? Que é o que tá ali. Cuidado aqui agora, hein? Isso aqui vai dar 1 mais. Não vai fazer esse ao quadrado. É esse ao quadrado. É a g' ao quadrado. Então, isso aqui vai dar 1 sobre t ao quadrado. O que eu preferi escrever assim, ó. Eu escrevi como sendo t ao quadrado mais 1 sobre t ao quadrado. Coloquei numa única fração. Tá? Igual eu fiz no exemplo anterior com aquele 4 lá. Logo, a curvatura, agora a gente vai começar a fazer umas contas. A curvatura de t, ela vai dar o módulo do g duas linhas, né? O módulo do g duas linhas, então vai dar um módulo de menos 1 sobre t ao quadrado. Tá vendo como é importante ter o módulo? Porque às vezes pode dar negativo, né? Dividido por t ao quadrado mais 1 sobre t ao quadrado, tudo isso elevado a 3 sobre 2. Pessoal, vou tentar simplificar algumas contas aqui para vocês não se perderem. Primeira coisa, eu vou tirar esse módulo. Módulo de... Veja bem, o único problema aqui está nesse negativo. O módulo disso é 1 sobre t ao quadrado. Por quê? Porque t ao quadrado já é um número positivo, dispensa módulo. 1 é positivo, então tecnicamente o módulo de menos 1 é 1. Foi o que eu fiz. Isso daqui, veja bem o que eu vou fazer, ó, esse aqui é o traço principal da fração. Eu vou escrever isso daqui como sendo t ao quadrado mais 1 elevado a 3 sobre 2, dividido por t ao quadrado elevado a 3 sobre 2. Ou seja, eu quebrei aqui nas duas, a divisão eu peguei esse elevado a 3 sobre 2 e o denominador elevado a 3 sobre 2. Só que esta parcela, eu acho que fica claro para vocês que esse pedaço aqui é t ao cubo, concordam? Porque ó, é t ao quadrado elevado a 3 sobre 2. Multiplica os expoentes, vai dar 2 vezes 3 sobre 2. Corto 2 com 2, dá t ao cubo. Bora passar limpo isso aqui, então. Isso daqui eu vou fazer no verso, tá? Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, 1 sobre t ao quadrado. 1 sobre t ao quadrado, que multiplica t ao cubo sobre t ao quadrado mais 1 elevado a 3 sobre 2. Esse cubo, ó, para quem não entendeu, ó, é t ao quadrado, é t ao cubo, é o inverso dessa daqui, tá? Ó, o inverso da segunda. Fica t ao cubo sobre essa parcela. Fechou? Esse cubo vai embora com t ao quadrado, né? Então, t ao quadrado some, só sobra um t. Moral da história, a minha curvatura, o máximo que eu simplifiquei foi isso. T ao quadrado mais 1 elevado a 3 sobre 2. Ok? Esse aqui é a minha curvatura, tá, pessoal? Essa daqui é a minha curvatura. Aonde que essa curvatura... Essa aqui é a curvatura, ok? A pergunta é, onde que ela tem curvatura máxima? Então, bora até escrever isso daqui. Onde K de T é máxima. Vocês há de concordar comigo que a K de T é uma função que depende de T. É uma função curvatura, mas é uma função. Como que a gente determina um ponto de mínimo ou de máximo, famosos pontos críticos de uma função? Pega a função, deriva e iguala a zero. Quando você pega a função deriva e iguala a zero, você vai encontrar os pontos críticos da função. Encontrando os pontos críticos da função, a gente analisa onde ela é crescente e decrescente, e vê quem é máximo e mínimo a partir do crescimento e decrescimento, ou usa o teste da segunda derivada. Tem duas formas de fazer isso, né? Que eu apresento lá nas playlists de aplicações de derivadas, ok? Nesse caso, eu vou pegar aqui, então, e determinar quem são os pontos críticos da função. Porque, dados os pontos críticos, quem for o valor máximo é onde ela tem curvatura máxima. É exatamente o que o exercício está perguntando. Então, K' de T é máxima aonde? Quando, né, a gente pega e deriva e iguala a zero. Agora, vamos lá. Essa é a função curvatura. Eu tenho que usar a regra do quociente.
Bora calcular, então, quem que é o K' de T, a derivada da curvatura igual a zero, para descobrir quem é o valor máximo da curvatura, ou seja, onde a curvatura é máxima, dá na mesma. Derivada do primeiro é 1 vezes o segundo, repete, T ao quadrado mais 1 elevado a 3 sobre 2, menos o primeiro, cuidado aqui agora para não se perder em conta, porque o segundo, que é o do denominador, tem regra da cadeia. Então, isso aqui vai ficar, tomba o 3 sobre 2, fica 3 sobre 2 elevado a t ao quadrado mais 1, subtrai menos 1 aqui agora. É regra do tombo. 3 sobre 2 menos 1 dá meio, né? Vezes a derivada de quem está dentro. Tudo isso dividido pelo t ao quadrado mais 1 elevado a 3 sobre 2, e tudo isso elevado ao quadrado. É o segundo ao quadrado. Isso tem que ser igual a zero. Pessoal, o que vai acontecer? Quando eu multiplicar em cruz, não tem problema nenhum. Essa parcela aqui, ela sempre vai ser positiva, então ela pode ser negligenciada, é equivalente a multiplicar por cruz. Quando você multiplicar em cruz, só vai sobrar o numerador, igual a zero. Bora resolver algumas contas aqui, ó. Por exemplo, esse cara cancela com esse t com esse t vira t ao quadrado. Então agora eu vou passar limpo aqui, isso aqui vai ficar assim, ó. T ao quadrado mais 1 elevado a 3 sobre 2, menos, né, que está aqui, 3t ao quadrado, que multiplica t ao quadrado mais 1 elevado a meio, tudo isso tem que ser igual a zero. Estou procurando quem é os valores de ponto crítico. Quando eu fizer isso daqui, o que vai acontecer? Eu consigo aqui, pessoal, colocar t elevado, esse elevado a meio em evidência. Quando é necessário fazer isso? Sim. Tá? Quando a gente vai procurar ponto crítico, a gente tem que dar um jeito de chegar nos valores de t da melhor forma possível. Eu coloco esses caras aqui em evidência, t ao quadrado mais 1 elevado a meio em evidência, elevado a meio em evidência, aqui agora um parênteses grandão, tá? Para a gente não se confundir. Isso tudo elevado a meio, vezes o que vai dar elevado a 3 sobre 2? Acho que fica claro para todo mundo que é t quadrado mais 1. Confere comigo aqui. A potência aqui é 1. T ao quadrado mais 1, né? Que é o... Vamos pegar um rascunho aqui, ó. Você tem um cara elevado a meio. E você multiplica pelo mesmo cara, o que vai dar? Vai dar o cara meio mais 1, que é ele elevado a 3 sobre 2. Que é o que tá aqui, ó. O cara, o t ao quadrado mais 1 é o que tá fazendo papel de garfinho aqui. Beleza? T ao quadrado mais 1 elevado a 3 sobre 2, coloca em evidência, dá esse. Menos 3t ao quadrado, igual a zero. Preste atenção como que é importante essas coisas. Elevado a meio é raiz. Mas o que importa é que esta parcela aqui, ela é sempre positiva. Nunca vai ser igual a zero. Moral da história, só sobrou este pedaço aqui, que eu vou escrever ele como t ao quadrado mais 1 menos 3t ao quadrado, sendo igual a zero. Ou seja, essa parcela, como ela é sempre positiva, não tem como algo positivo ser igual a zero. Então, só isso daqui pode ser igual a zero. Juntando essas duas parcelas, a gente vai chegar, então, menos 2t ao quadrado mais 1 igual a zero. C e somente C. Eu vou colocar direto. T é igual a menos a raiz de 2 sobre 2, ou T é igual a raiz de 2 sobre 2. Esses dois caras são pontos críticos. São pontos críticos do meu problema. Pessoal, não está difícil de ver, não. Eu passo 2 para o lado de lá, 2t ao quadrado. Passo 2 dividindo, fica 1 sobre a raiz de 2. Mais ou menos 1 sobre a raiz de 2, que é raiz de 2 sobre 2, e positivo e negativo. Prestem atenção. Tecnicamente, agora eu teria que ver onde a função é crescente e decrescente, porque quando ela é crescente, decrescente é máximo, e quando é decrescente, crescente é mínimo, né? O ponto crítico. Só que eu vou deixar para vocês verificarem, já vou colocar direto aqui, porque não é o assunto necessário dessa playlist, tá? O t igual a menos raiz de 2 sobre 2, ele é mínimo. Aliás, mínimo. Quando o t vale menos raiz de 2 sobre 2, a função atinge seu ponto mínimo. É isso que eu quero dizer. E é mínimo absoluto, tá? Acabei de lembrar aqui agora. E raiz de 2 sobre 2 é máximo. Ok? É o maior valor que ela atinge, a curvatura. Verifique, tá? Verifica isso. Que nesses valores,
é onde ela é mínimo e máximo. Logo, o que o exercício estava pedindo para a gente? O ponto de curvatura máxima, que foi o que o exercício pediu, acontece quando o t vale raiz de 2 sobre 2. Pronto, resolvemos a nossa pergunta que o exercício pediu. Ok? Tá aqui. O que acontece com a curvatura quando x vai para infinito? Bom, é só a gente olhar para a função curvatura. Pessoal, a função curvatura está aqui, tá? Ó, vou até escrever aqui para a gente não se perder. Aqui está a curvatura do nosso problema. É que eu vim fazendo uma sequência de iguais, né? E aí acabou ficando sozinho o K de T na outra página. Bom, tecnicamente, isso vai a zero. Por quê? Porque o denominador cresce mais rápido do que o numerador. À medida que o t ele vai para infinito, a curvatura ela vai para zero, porque esse denominador cresce muito mais rápido do que o numerador. Então, o número denominador aqui também vai, né? Tá indo para infinito, só que à medida que você fizer o limite de t tendendo ao infinito, se você quiser ser rigoroso, é aplicar o limite de t tendendo ao infinito disso daqui. Aí o que você faz? Vai dar infinito em cima e infinito embaixo. Aplica L'Hopital, né? E aí vai dar uma coisa aqui que depende, é uma constante, a derivada de t é 1, e aqui vai dar alguma coisa que depende apenas de t. Uma constante dividido por algo que vai a zero, vai para infinito, então vai a zero. Então, só vou escrever isso daqui. À medida que t vai a infinito, temos que o k de t se aproxima de zero. Tanto para mais quanto para menos infinito. E só para encerrar esse exercício, eu peguei e fiz aqui, ó, plotei lá no GeoGebra o gráfico da curvatura. Tá aí, ó. Esse é o gráfico da curvatura, não é do ln de x, pelo amor de Deus, tá? Esse é o gráfico o gráfico do ln de x, ele tá aqui assim, né? ln de x, ele passa por aqui. Esse é o gráfico da curvatura do ln de x. O ln de x, como a gente bem sabe, né, à medida que ele vai indo para o infinito, ela quase não tem uma mudança de comportamento mais. É lá da aula de curvatura. O vetor tangente já não tem uma mudança brusca, então a curvatura é zero praticamente. Mas quando a gente está perto aqui do infinito, né, perto do eixo x, na verdade, ele tem esse tipo de mudança de comportamento, e esse aqui, ó, é o ponto aonde dava lá o t igual a raiz de 2 sobre 2. Aqui é o menos raiz de 2 sobre 2, que era ponto mínimo. Ok? E por fim, o nosso último exercício, que é um exercício bem comprido, que eu quero fazer com vocês, tem bastante conta, mas vamos lá. Um projétil é disparado com um ângulo de elevação alfa e velocidade inicial v0, ou seja, ele é um movimento de balística. Vamos pensar dessa forma. Assumindo que a resistência do ar seja desprezível, que a única força que esteja atuando aí é a gravidade, o item A, determine a função posição RT do projétil. É uma pergunta teórica. Eu não falei qual é o instante V0. Lógico, pessoal, lembrando que velocidade inicial é um vetor, certo? É um vetor numérico. Só que eu chamei ele de V0. Só isso e mais nada. Então, tecnicamente, qual é a ideia do item A? Depois o item B a gente volta e lê ele, tá? Qual que é a única força que está sendo atuada, que está sendo, que está atuando aí no problema, né? É a gravidade. Então, é a força da gravidade, né? É a ação da gravidade, vamos falar o seguinte, dessa forma, né? E a gente sabe que quando eu atiro, vamos até fazer o desenho aqui, tá? Eu vou pegar e fazer o desenho aqui na ideia, porque ele vai ser importante para a gente poder entender melhor o exercício. Então, vamos tentar interpretar o que está acontecendo. E vai estar o eixo X, na verdade o eixo Y e o eixo T, né? Aí, o projétil ele é disparado, ok? Como a gente sabe, faz esse movimento aí, fez aleatório, mas a gente sabe que é uma parábola, né? Só que a gente vai lidar com função vetorial, tá, gente? No instante t igual a zero, ó, cadê? Velocidade inicial. Então, a velocidade inicial, eu estou imaginando que aqui tem um ângulo alfa, tá? Tem um ângulo de elevação alfa, que inclusive o exercício dá, ó, um ângulo alfa de elevação, 30, 45, 60, tal. Dependendo do ângulo, cai, dependendo do ângulo, vai mais para frente. A gente já viu isso daí em física,
vamos falar assim, até do ensino médio. E aqui agora eu estou desenhando esse cara, que é o meu vetor tangente, e sendo o vetor tangente, ele é o meu V0, que na minha teoria eu estou chamando desse Vzinho zero aqui, certo? Esse Vzinho zero não é um número, ele é um vetor, tá? Guarde isso, ele é um vetor de velocidade inicial. Ele não é o vetor velocidade para todo t, ele é um vetor velocidade inicial, é o v no instante zero, que eu não falei que é o vetor 153, 293, 187, não. Eu falei que é um vetor V0, ele tem entradas, aí no caso só vai ter duas entradas, porque eu estou fazendo uma representação no plano. E aqui no item B, eu já vou aproveitar o desenho, já pensando no item B, porque ele pergunta para qual valor de alfa a gente obtém o maior alcance. Bom, o alcance ele é dado por esse comprimento, que daqui a pouco eu vou chamar de D. Tá? Mas isso é emoções para o próximo item. Bom, vamos lá. Do enunciado do problema, a única força atuante, né? A única força força externa, seja devido à gravidade, né? Então, a gente, vou escrever tudo isso, vai, que a única força atuante é a exercida pela gravidade. Né? O próprio exercício diz. Agora, vamos lá. Da segunda lei de Newton, né? Segunda. Né? Das leis de Newton, força, pensando como vetor, inclusive lá na aula de aplicações de velocidade, aceleração e tudo mais, a gente usou também essa mesma lei aqui. É massa vezes a aceleração. Só que a única aceleração aqui é a da gravidade, né? E como a aceleração da gravidade ela atua para baixo, agora é uma interpretação física, certo? E como, né? É a partir dessa expressão aqui, desse A aqui, que a gente vai conseguir chegar na expressão da trajetória, do R de T aqui. Esse que está em vermelho aqui, ó, é como se fosse a função do projétil, tá? E como a gravidade atua para baixo, a gente chama de G, né? A gravidade G atua para baixo. Então, prestem atenção, como a única força exercida é a da gravidade, a gente define a aceleração de T como sendo o vetor 0 e menos G. O que está acontecendo? Pessoal, quem que é o vetor 0 e menos G? Aliás, aqui é importante, né? G, aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado, né? Usando aqui a aproximação da física aí. Aqui é importante vocês entenderem, eu vou pegar até um rascunho aqui, para ficar claro. É importante vocês entenderem que, quando eu fiz lá a trajetória, quando a única força está sendo exercida da gravidade, a gravidade ela atua para baixo. Esse vetor aqui, se é a aceleração, né, da gravidade, que seja, está atuando só para baixo, a única força, não tem resistência do ar, para a gente não ter que fazer decomposição de forças e tudo mais, o único vetor que tem é esse daqui. Ele não tem direção para x, o x é zero, ó. Esse vetor ele está apontando para baixo. Ele andou 0 unidades em x e andou alguma coisa em y, né? E por que eu coloquei para baixo? Porque a gravidade ela atua no sentido, né, contra, né? Vamos falar assim, contra o chão. Então, esse aqui é o meu problema inicial. E é a partir daqui, já que eu tenho agora o A de T, para obter o R de T, eu pego o A, integro, obtenho o V. Dado o V, eu pego o V, integro, obtenho o R. E, tecnicamente, acabou o nosso problema. Tem muita conta para fazer ainda. Como? V' de T é igual ao A de T. Então, bora fazer essa integral aí. A gente agora... Eu vou passar rápido, porque é muito parecido com a aula do que eu fiz lá, né? Só calcular a integral agora. Pessoal, aqui o vetor aceleração é o 0 e menos G. Lembrando que G é a gravidade, ela é constante, aproximadamente 9,8. Quem que vai dar aqui? Eu coloquei lá na forma, ao invés de I e J, né? Eu deixei desse jeito. Isso daqui vai dar o vetor 0 e menos G vezes T. Porque se isso aqui é uma constante, derivada de constante em relação a T é constante T,
mais C. Lembrando que esse C é um vetor constante. Ok? Para t igual a zero, instante do lançamento, é aquele lance. Agora, quem que é a constante C? Como o nosso exercício ele é teórico, vai ser uma constante C teórica também, ok? Mas ela tem cara, tem formato. Temos, pessoal, para o instante t igual a zero, lá da minha teoria eu sei que o meu V0 é o V no instante zero, ok? Esse é o V0. Ó, até que eu fiz aqui no meu desenho, ó. Velocidade inicial V0 é a velocidade no instante t igual a zero. Velocidade inicial. V é um vetor, então esse cara aqui também é vetor, tá? Quem que é? É 0 menos G vezes 0 mais C. Ou seja, se a gente for pegar e continuar essa conta, isso aqui vai dar 0, 0 mais C. C e somente C, a gente conclui que o C é igual ao V0. Esse cara aqui, ó, lembrando, é o vetor velocidade inicial. Ok? Ok? Então, logo, já determinei quem que é meu V de T. O meu V de T, portanto, ele é quem? Se você quiser colocar aqui agora em formato de IJ, pode ser, tá? Não tem problema nenhum. Mas eu vou pegar e vou continuar trabalhando com esta notação aqui, ó. É o vetor 0 menos G de T mais o meu V0. Só que você tem que lembrar que isso aqui é um vetor, tá? É um vetor de duas entradas. É um vetor velocidade inicial. Partiu agora para a outra etapa. Como R' de T é o V de T, então, para obter o R de T, a gente faz a integral do V de T. Integral da velocidade é o espaço. Que é a integral. Cuidado aqui agora, tá? Porque eu tenho que colocar esse V0 aqui. Toma muito cuidado, tá, gente? Toma muito cuidado com esse V0, ele vai ter que entrar dentro da integral também. Se você quiser pensar, vamos colocar em forma de IJ, que eu acho que fica mais claro para vocês entenderem. Só toma cuidado para não se perderem nas notações. Porque esse V0 aqui, ele é um número I mais um número J. Tá certo? Então, toma bastante cuidado, porque isso aqui é um vetor. Então, eu vou escrever isso daqui da seguinte forma, ó. Vai ser, abre um parênteses, 0 menos GT mais um vetor V0, tudo isso dt. Só que isso aqui é um vetor de constantes. Tá certo? É um vetor de constantes. Isso daqui eu escrevi como sendo... então, vai dar integral de 0 é 0, né? Então, isso aqui vai dar 0. Aqui vai dar, ó, menos... aqui, a integral de 0 é 0, né? A constante, ela é atribuída nesse vetor de constante aqui. Vai dar 0. Esse cara aqui vai dar menos gt ao quadrado sobre 2. Menos gt ao quadrado sobre 2. Fecha aqui. Ok? Menos gt ao quadrado sobre 2. Mais... Se isso é um vetor de constantes, é como se eu fizesse isso aqui, ó. V0 de t. Pessoal, presta atenção aqui, ó. Vou fazer um rascunho de novo para vocês entenderem essa ideia do V0. É como se o V0 fosse um vetor que tem uma constante C e D, certo? Ou A e B, se assim você preferir. Você vai integrar, então, ó, agora há pouco eu integrei 0 e menos G de T mais o V0. O que vai dar? Aqui vai dar 0, aqui dá menos GT ao quadrado sobre 2, mais CT dt, porque integral de constante é o t, né? Que é a mesma coisa que você escrever c d vezes t, ou seja, v0 vezes t. Ok? Então, não se estranhem com esse tipo de notação. Teve dúvida? É só abrir essas contas desses vetores que estão envolvidos no problema. Acabou o problema? Não. Agora tem um outro vetor de constantes aqui. Porque, afinal de contas, é uma primitiva. Ok? Para t igual a zero, de novo, para t igual a zero, quem vai ser o r de zero? Pessoal, aí que é legal. O exercício não fala,
Mas no instante t igual a zero, é o vetor nulo, né? O R de zero é zero. Não tem deslocamento ainda, não teve trajetória, não teve... o corpo não descreveu a trajetória ainda para a gente descobrir qual que é a função R de t. No instante t igual a zero, tá? Não tem trajetória. Então, é zero. No instante t igual a zero, R de zero é zero. Só que nós estamos lidando com o vetor nulo. R de zero é zero. Aqui, ó, o V de zero era a velocidade inicial. Tem uma velocidade inicial, mas espaço não tem, certo? Não percorreu nada ainda. Então, por isso que é o vetor nulo, porque, afinal de contas, nós estamos lidando com função vetorial. Isso aqui, por sua vez, é quem? É 0 menos g vezes 0 ao quadrado sobre 2, mais v0 vezes 0, mais d. Moral da história, a gente chega que o vetor d de constantes é o vetor nulo. Portanto, pegando uma outra folha aqui só para a gente terminar, portanto, quem é o R de t? Aproveitando aqui, ó, o embalo daqui de cima, o R de t, ele vai ser 0 menos gt ao quadrado sobre 2, mais o vetor constante da velocidade inicial vezes t. Acabou o nosso problema? Não. Sabe por quê? Porque tem como a gente determinar quem é o vetor V0. Lógico, em termos matemáticos teóricos, tá certo? Então, o que falta a gente fazer é quem é o V0. Pelo desenho que a gente acabou de fazer, ó, agora eu vou refazer o desenho do plano cartesiano T e Y, né, ou XY, melhor dizendo, e eu vou desenhar só esse vetor V0 aqui, só ele. Quando a gente pegar e fizer só o desenho dele, né, deixa eu pegar e colocar essa folha para lá, que eu acho que eu não vou precisar dela mais. A ideia do que a gente tem é isso aqui, ó. Eu vou desenhar aqui de novo. Vou chamar de XY, não tem problema nenhum. Aqui eu tinha o meu vetor V0 lá no ângulo alfa. Ok? Aqui estava o meu vetor V0, que era pela definição, era esse cara aqui. Bom, só estou centralizando aqui. Aqui era o ângulo alfa e aqui é o mais importante. Esse cara tem um valor x aqui e tem um valor y aqui. Ou seja, eu estou falando nessa construção aqui, eu estou querendo dizer que o meu V0 é um vetor na forma XY. Só que tem um detalhe. Quanto que vale o comprimento desse vetor? É a norma do V0. Lógico, eu não sei quem é o V0, mas eu sei que o comprimento desse vetor é a norma do V0. Moral da história, eu tenho um triângulo retângulo em relação ao ângulo alfa, essa é a hipotenusa, esse aqui é o cateto oposto e esse é o cateto adjacente. Ou seja, quem é x? X é o cateto, ok. Se você pegar cosseno de alfa é cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E o seno de alfa é cateto oposto, que é esse cara, é o mesmo comprimento desse, né? É cateto oposto dividido pela hipotenusa. Ou seja, quem é o teu vetor V0? O teu vetor V0, ele é... quem é x? Quem é x? É passar o V0, a norma do V0, multiplicando o cosseno de alfa, vírgula, norma de V0, multiplicando o seno de alfa. Tá quase acabando. E, portanto, olha que bonito que fica o nosso problema. O R de t, que agora há pouco era esse cara aqui, ó, 0 menos gt ao quadrado sobre 2, tá vendo que dá uma parábola, né? Ó, t ao quadrado, o movimento é parabólico. Mais, quem é o V0? Agora, quem é o vetor V0? É esse cara vezes t. Vou tentar apertar aqui para caber no mesmo lugar, tá? Ó, norma de V0, cosseno de alfa, t, vírgula, norma de V0, seno de alfa vezes t. Vocês entenderam o que eu fiz? Ó, tem um t multiplicando, se o V0 é esse, V0 vezes t, eu multiplico as duas entradas. E agora sim a gente soma entrada por entrada e finalmente chegamos no vetor, né? Que aí, no caso, vai ser esse vetor aqui, ó, norma de V0
É 0 mais isso dá esse cara só, né? Cosseno de t, vírgula. Pessoal, eu vou colocar esse menos gt ao quadrado sobre 2 depois disso aqui, tá? Então vai dar norma de V0 seno de alfa vezes... toma cuidado aqui com uma coisa. Aqui, ó, nesse caso, tem um t aqui e tem um t aqui. Então, necessariamente, vai dar vezes... Ah, não, vezes não, né, gente? Eu tô subtraindo. Tô falando, fazendo merda já. Seno t, desculpa, menos gt ao quadrado, tava multiplicando. Ainda bem que deu tempo de eu recorrer aqui e perceber o que eu tava fazendo. Então, ó, esse mais esse dá esse, e esse mais esse, né? Só copiei esse primeiro, menos gt ao quadrado sobre 2. E esta, finalmente, é a função espaço. Ok? Bom, item B. O que o item B perguntava? Não sei nem onde foi parar aqui. O item B. O item B perguntava, para qual valor de alfa obtemos o maior alcance? Né? Quem já conhece da física sabe qual é o valor, mas como que nós calculamos esse maior alcance? Então, no item B, se eu for pegar aqui o desenho que eu fiz no começo, a distância percorrida, a maior distância vai ser um ponto nesse tipo aqui. Pessoal, aqui eu vou chamar de x para não confundir. Nesse ponto aqui, eu tenho um ponto onde tem um valor de x, onde na verdade é x igual a d, né? A distância d, só que o y é zero. Ou seja, a distância aí é onde vem a linha de raciocínio. A distância dela é obtida quando o y é igual a zero no r de t, certo? Ou seja, a distância d é obtida quando y é igual a zero em r de t, certo? O r de t tem uma entrada x e uma entrada y, que a gente acabou de fazer aqui, ó, 1 milhão de conta. Essa é a entrada, essa daqui é a entrada x de t, se assim você pode dizer, e essa é a entrada y de t, ok? Nesse caso aqui, ó, a gente então vai impor que o y é igual a zero. Né? Nesse caso, a gente vai impor que o y é igual a zero para poder descobrir quem que é o valor de t. E aí a gente descobre a distância. Logo, y de t é igual a zero, c e somente c. Pessoal, eu estou copiando aqui, tá? Fica norma de V0 vezes seno de alfa, que é o valor lá do y, vezes t menos meio gt ao quadrado tem que ser igual a zero. Para quem não entendeu de onde saiu esse valor, é a entrada y do r de t, a entrada y do r de t sendo igual a zero. Tá, ó. Norma de V0, seno de alfa t, menos gt ao quadrado sobre 2. Norma de V0, seno de alfa t, menos meio g de t ao quadrado igual a zero. Coloca o t em evidência. Colocando o t em evidência, isso vai dar norma de V0, seno de alfa, menos meio gt igual a zero. Disso tudo aqui, essa contaiada toda, a gente chega, então, que t é igual a zero, que isso aqui não interessa pra gente, pois é um problema físico, ou, acho que eu posso fazer isso aqui direto. Isso daqui igual a zero, veja bem, eu vou passar esse cara pro lado de lá, vou passar o 2 multiplicando, tá certo? Ah, aliás, vamos fazer devagar, vai. Seno de alfa menos meio g t tem que ser igual a zero. C e somente C, agora sim, vai. O meu T, ele vai ser 2, vou copiar aqui, tá? V0, seno de alfa, tudo isso dividido por G. Acho que agora vocês enxergam melhor se eu fizer desse jeito. Fechou? Logo, quem é a distância D? A distância D, como eu acabei de falar, é o x de t. De acordo com o que a gente fez agora há pouco, o x de t é essa expressão aqui. Então, agora eu vou descobrir justamente qual é o valor de alfa a partir desse cosseno de t, onde o t é aquele ângulo, o valor maluco que a gente achou ali. É tudo algébrico o nosso problema. Esse é o t aqui, que vai dar a distância, mas ainda não é a máxima, tá? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Então, isso vai dar norma de V0, vezes o cosseno de alfa, olha só, norma de V0, cosseno de alfa, pessoal, eu esqueci de um t aqui, tá, ó, vezes t, aqui tinha, eu só esqueci de copiar, vezes o t,
ok? E aqui é cosseno de alfa, não é cosseno de t, é por isso que eu me confundi. Bom, devidamente corrigido, cosseno de alfa vezes t. Então, eu fiz norma de V0 vezes cosseno de alfa vezes t, só que o t é esse cara aqui. A gente encontrou vezes 2 vezes norma de V0 vezes seno de alfa, tudo isso dividido por g. Passando isso daqui a limpo, vai dar norma de V0 ao quadrado, norma de V0 ao quadrado sobre g, vezes 2 cosseno alfa seno alfa. Ok? 2, pode até ser assim, ó, seno alfa, cosseno alfa, ou seja, isso vai dar norma de V0 ao quadrado sobre g, vezes o seno de 2 alfa. Isso daqui é o valor da distância, independente de qual seja o ângulo. Se o ângulo for de 30 graus, você vai substituir aqui, lógico, em radianos, né? Vai colocar 30 aqui. Vai colocar em radianos, π sobre 6, vai dar seno de 2 vezes π sobre 6, aí a distância atingida é essa. Se o seno for 90, é meio bizarro falar isso, sendo 90, você vai jogar o negócio para cima e voltar. Ele não vai atingir distância nenhuma, vai dar zero, né? Porque vai dar seno de π sobre 2, seno de π vai dar zero, portanto deu zero. Então isso aqui é para qualquer ângulo, né, que a gente começou o nosso problema alfa. E ele está perguntando qual é o maior alcance. O maior alcance vai ser atingido quando? Isso aqui é constante, né? Gravidade é constante, norma de vetor é constante ao quadrado, enfim, constante. Quando que a distância vai ser a máxima? Quando o seno de 2 alfa for o maior ângulo possível. Quando o seno de 2 alfa for o maior ângulo possível. Então, portanto, vamos concluir isso daqui. A distância máxima de... E assim encerramos a aula. A distância máxima de será quando... Quando acontecer o quê? O seno de 2 alfa, for o maior valor possível. Pessoal, qual é o maior valor possível da função seno? Não perguntei o alfa ainda, hein? Por enquanto é o alfa. Isto é, qual é o maior valor que a função seno atinge? O ângulo alfa, o seno dele tem que ser igual a 1. Porque o seno de alguma coisa, o maior valor que seno de alguma coisa é quando o seno é 1. E isso só acontece sem somente se o alfa é π sobre 4, que alguns de vocês, inclusive, já conhecia esse tipo de resultado. É um exercício bem bonito e a gente sabe que a maior distância percorrida, o movimento ele é parabólico, a própria R de t. A gente chega nisso, tá vendo? Ó, em relação a y, ela é parabólica, né? Se a gente for pensar aqui a entrada. E a maior distância percorrida quando o projétil ele é lançado num ângulo de 45 graus, onde vai ser a maior distância percorrida. Ok? Bom, pessoal, com isso eu encerro essa aula de exercícios. Ficou uma aula bem comprida, porque eram bastante contas. E, consequentemente, encerramos mais uma playlist aqui do meu canal de videoaulas. Mais uma vez agradeço a participação de vocês, a colaboração de vocês, os comentários, as sugestões que vocês mandam. E eu espero ver vocês em mais uma playlist aqui do meu canal de videoaulas. Espero que vocês estejam aproveitando bastante. Curtam, compartilhem, falem para os seus colegas, que a minha intenção é ajudar o máximo de pessoas possível que faz a matemática do ensino superior, o ciclo básico. Grande abraço, nos vemos em breve numa nova playlist. Valeu, galera!